Deus tem uma palavra para a sua igreja. Deus tem uma palavra de vitória nessa noite. Agradecido pela oferta, agradecido pelo departamento missionário, agradecido pela pastora, agradecido pelo missionário, vice-pastor dessa igreja. Assim a igreja vai andando triunfante, vitoriosa. Amém? Diz assim a palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo 15 e versículo de número 30. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E o versículo de número 37 diz assim: Husai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. Pode tomar o seu assento. Amém. Essa missionária funciona, um musical para nós aí. Aleluia. E a bênção de Deus é para a sua vida nesse dia de hoje. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é alimento para nossas vidas, ela é a mensagem do nosso Deus para a sua igreja em tempos presentes, em tempos modernos, onde a perseguição tem sido muito grande, muito forte. Deus tem se comprometido com cada um de nós que estamos aqui nesta noite e já temos adorado o Senhor em espírito de verdade. A palavra em 2 Samuel agora nos relata a vida agora aqui de Davi. Um homem, segundo já tem entoado o hino nessa noite, um jovem ali que estava no campo cuidando das malhadas, as poucas ovelhas do seu pai. Aleluia. Um homem que agora é escolhido por Deus, e quando um homem é escolhido por Deus, então o próprio Senhor é quem se responsabiliza em capacitar esse homem. Diz que ali Davi no campo, ainda muito jovem, a mão de Deus é sobre ele. E quando a mão de Deus é sobre o homem, então é uma mão de poder, é uma mão do sobrenatural. Diz que ali se levanta animais selvagens para arrebatar as ovelhas que Davi está cuidando. Então Davi vai ao encontro com aqueles animais, e a palavra de Deus nos diz que ali ele vence as batalhas. Aleluia. Mas quando Deus tem uma promessa para o ser humano, Deus tem uma promessa muito maior. E chega a hora onde Davi vai ter que sair ali de trás da malhada para que a promessa de Deus venha a se cumprir sobre a vida dele. E diz ali agora a história sagrada que a nação de Israel está em guerra contra os filisteus. Estando a nação em guerra contra os filisteus, ali o rei Saul faz uma proposta, enquanto o exército está numa adversidade muito grande. Diz a palavra de Deus que um gigante filisteu chamado Golias se levanta ali diante daquela nação e começa a desafiar o povo de Deus. Então Davi, chegando ali no campo de batalha para levar alimentos para os seus irmãos que eram soldados, ele fica sabendo da proposta do rei para aquele que viesse a derrotar o gigante Golias. E foi a oportunidade perfeita para que Deus exaltasse a vida desse moço. A história vai continuar dizendo então que Davi agora é tomado ali como um genro do rei Saul. E tem mais, e diz a palavra de Deus que a promessa do rei Saul era livrar a
história diz que Davi, por um período de 15 anos, vai ter que ser um fugitivo entre a nação de Israel e entre a nação dos filisteus. E no cabo de 15 anos, ali em Hebron, Deus finalmente vai cumprir a promessa na vida desse rei e vai proclamá-lo como rei de Israel. Mas o fato é que quando o homem e quando a mulher que tem uma promessa de Deus na sua vida, quando ele sabe aonde está o seu inimigo, quando ele sabe aonde está o gigante se levantando contra a sua vida, a enfermidade, a luta conjugal, a luta financeira, aonde ele sabe onde está o
voltando e passado o seu tempo, diz a palavra de Deus, que o capitão da guarda Joabe ali vai armar uma armadilha e vai convencer o rei Davi a aceitar novamente Absalão na nação de Israel. Um segundo erro de Davi na sua vida, escutar a voz de um homem que era o seu capitão da guarda, mas a Bíblia Sagrada nos mostra que era um homem sagaz, que era um homem violento, que era um homem que somente olhava para a sua vida, que olhava somente para os seus interesses. Quem sabe se Davi tivesse falado para Joabe: não, deixa Deus trabalhar na vida de Absalão, porque realmente, certamente que um dia a mão de Deus vai alcançar sobre a sua vida, e que na hora certa ele volte para os caminhos de Deus e para perdoar. Aleluia. Quando o homem resolve trilhar os seus caminhos de acordo com sua vontade, dá tudo errado. Diz a palavra de Deus que o rei Davi disse para Joabe: olha, mande que meu filho volte para Israel, mas porém que ele não apareça na minha presença. Diz que Absalão volta para Israel e ao cabo de 2 anos Absalão casa e ali tem filhos. E diz a palavra de Deus que Absalão manda agora uma mensagem para o seu pai, o rei Davi, dizendo: ora Joabe, vem aqui que eu quero falar contigo. E diz a palavra de Deus que Joabe não queria comparecer na cidade aonde Absalão morava, mas diz a palavra de Deus que na mesma cidade, ali onde Absalão morava, Joabe, o comandante do rei, tinha ali uma cevada, tinha uma lavoura. A Bíblia não menciona, mas certamente que era para tratar o seu gado, as suas ovelhas. E diz a palavra de Deus que Absalão agora manda atacar fogo na cevada de Joabe. Aleluia. Traição em cima de traição. O mesmo Joabe que ajuda Absalão voltar para a nação de Israel é o mesmo Absalão que taca fogo na sua cidade, que agora dá um prejuízo muito grande para Joabe. Vai aguçando o seu ouvido, vai aguçando o seu sentimento, a sua mente, para você entender a palavra de Deus. Joabe com certeza vai ficar espantado quando chega a notícia para ele: olha Joabe, Absalão tacou fogo na sua cevada e queimou tudo. Joabe saiu correndo e chegou para Absalão. Quem sabe pergunta: o que tu fez, rapaz? Absalão olha para Joabe e disse: eu fiz o que deveria ser feito. Eu te mandei uma mensagem para você vir conversar comigo, você não veio. Quem sabe agora dessa maneira você me ouve. E diz a palavra de Deus que Absalão agora manda uma mensagem para o rei Davi através da pessoa de Joabe, dizendo: ora, diga para o meu pai, o rei Davi, se não é para ele me receber na presença dele, que é melhor que ele me matasse. Um homem ousado, uma ousadia que a Bíblia chama de altivez. E altivez eu te digo, meu amado irmão, não leva o cristão a nada. A altivez, a soberba, leva o cristão simplesmente à derrota. Você pode viver bem 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas chega uma hora em que o ser humano tem que dar contas a Deus. Diz a palavra de Deus que Absalão já tem agora 2 filhos com sua esposa, e o rei Davi aceita Absalão na sua presença. Esse homem chega na presença do rei
rei Davi estava lá em Israel. De repente chega uma notícia para o rei Davi dizendo: olha, rei, Absalão chegou lá em Hebron e algo se proclamou rei da nação de Israel. E olha, nunca se viu algo assim sobre a nação de Israel. Todo o povo está clamando seu filho como rei de Israel. Então, quem sabe agora começa a cair a ficha no pensamento do rei Davi, e um temor muito grande vai tomar conta do seu coração e da sua alma, porque Davi agora começa realmente a ver sobre os seus olhos o verdadeiro monstro que ele criou desde pequenininho dentro da sua casa. Um homem que matou o seu irmão, um homem capaz de fazer grandes coisas em busca do poder, em busca da ganância, em busca de conquistar seus objetivos pessoais e próprios. Aleluia! E diz que o medo foi grande, que Davi ali agora pegou toda a sua casa, tudo aquilo que pertencia para o outro. E diz que ali os valentes de Davi, mais ou menos 600 homens, diz a Bíblia Sagrada, que agora Davi olha ali para a cidade de Israel e pensa no povo: se Absalão agora invadir aqui a cidade, vai ter uma grande luta e muitas pessoas inocentes vão pagar pelo meu erro. E diz ali que agora Davi sai pela cidade e rumo ao deserto. E diz a palavra de Deus, aleluia, como eu tenho já lido a palavra de Deus nessa noite, que Davi e os homens, imagine agora, meu amado, são quase 700 pessoas ali, que diz a palavra de Deus, que vão andando e chorando com suas cabeças cobertas. Quem sabe as outras nações vizinhas que olhavam aquela cena começavam logo a procurar um morto, um cadáver. A pressão estava tão grande, e diz a palavra de Deus que Davi agora tira os seus sapatos dos pés e começa a andar descalço, porque na simbologia bíblica, aleluia, espiritual, é um sentimento de santidade. A pessoa reconhece que é somente Deus para vencer a sua causa. E diz a palavra de Deus que os homens que andam junto com Davi também começam a chorar e cobrem as suas cabeças. Aleluia! E diz a palavra de Deus: e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Aleluia! Eu quero te dizer, meu amado, na hora da luta, na hora da prova, na hora que tu tocar de caminhar com os pés descalços, pode chorar, pode clamar, mas vá subindo, pelo amor de Deus, não vá descer, vá subindo, porque o destino do crente é o céu, o destino do crente não é o inferno. Tem que chorar e descer, o povo ímpio, o povo mudando, a igreja vai chorando, vai clamando, vai subindo, meu amado. A luta pode estar grande na sua vida, a luta que vem amanhã pode ser grande sobre a sua vida, mas tu vai subir, aleluia, aleluia, aleluia. Então quiseram saber a Davi dizendo, também Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão, aleluia. Tu sabe quem que é Aitofel, meu amado? Aitofel, diz uma tradição muito antiga, que seu nome era Ahimelech, irmão do livramento. Ahimelech. Agora a Bíblia Sagrada nos mostra como Aitofel, irmão da insensatez, ou tolo. Você vai entender o porquê, meu amado. Porque esse Aitofel
era um dos conselheiros de Davi. A Bíblia Sagrada diz que Aitofel, pastora, ele era considerado um oráculo de Deus. Aitofel era considerado aquele homem a quem aconselhava Davi, e o povo chegava para ele para pedir uma mensagem de Deus, uma orientação divina. Aitofel era aquele homem que pela manhã estava sentado com o rei Davi, estava tomando seu café com o rei Davi. Do pão que o rei comia, Aitofel comia também. Aleluia! Das iguarias do rei que o rei beneficiava, Aitofel se beneficiava também. Da carruagem que o rei andava, Aitofel andava também. Aleluia! Diz a palavra de Deus que Aitofel era um grande agitador político. Aitofel era um homem de grande sabedoria secular. Foi Aitofel que chegou para o rei Davi e começou a organizar o império, a nação de Israel, dizendo para Davi: olha, Davi, primeiro você vai conquistar os filisteus, depois você vai conquistar ali a nação ali dos outros inimigos. Aitofel arquitetou, projetou tudo para Davi. Aitofel era o braço direito de Davi. Aitofel era aquele homem que, quando surgia uma agitação de guerra, Davi chegava e pedia para Aitofel: Aitofel, o que eu faço agora? O que eu devo fazer? Os filisteus parece que andaram comprando novos carros de guerra e vão se levantar contra nós. Aitofel tinha sempre uma resposta na sua boca para aconselhar o rei, e agora está ali Davi espiritualmente virado no carro. Ali está Davi sem forças agora para lutar com os gigantes, subindo, clamando e chorando com os seus pés descalços, e chega ali o externo de Davi dizendo: olha, Davi, Aitofel também se aliou ali com seu filho Absalão. Quando ele recebe essa notícia, o coração de Davi desmaia, porque Davi sabe que além do grande adversário que tem se tornado o seu filho Absalão, Aitofel é um grande gigante, difícil de ser derribado, difícil de ser jogado por terra. Quem sabe Davi começa a olhar agora para a sua vida passada e começa a sentir um desprezo do Senhor. Quem sabe se eu tivesse lutado com Aitofel, olha, meu amigo, eu te digo muitas coisas. Muitas vezes é fácil chegar no inimigo e derrubar ele a soco. Quem sabe muitas vezes é fácil chegar na cara dele e não dar um tapa. Mas quando você luta com o inimigo sagaz, quando você luta com o inimigo que sabe te bater nas costas e que sabe te caluniar lá fora, você se vê perdido. Você não sabe o que fazer. Aleluia. Mas diz assim a palavra de Deus, pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que sai o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. Entendeu, amado? Entendeu? E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que sai o arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a cabeça. Aleluia. Davi ia chorando, clamando, com os pés descalços, e subiu. Você sabe qual que era o objetivo de Davi? Chegar ao Monte das Oliveiras para adorar o Senhor. Aleluia! Davi estava na prova, Davi estava na adversidade. Aleluia!
quando Davi chega para adorar no cume lá das oliveiras, Davi começa a adorar o Senhor, e diz que Davi olha para baixo, diz que veio um sujeito, diz que veio um homem chamado Sai, e diz que esse homem vem com suas vestes todas rasgadas, e diz que esse Sai vem jogando terra na sua cabeça. Você que não conhece muito bem a palavra de Deus, você que é novo, convertido, que está trilhando os caminhos de Deus, quando o judeu ele rasga suas vestes, quando ele joga terra na sua cabeça, quando ele se coloca de joelho, é porque a solução já não tem mais remédio, é somente um milagre na sua vida. Aleluia! Diz que esse Sai, quando viu a revolta grande que o rei estava em apuros, esse Sai sai do outro lado da nação e agora vem ao encontro do rei Davi. Eu quero te dizer que os inimigos podem se levantarem, os traidores podem se levantarem, mas Deus sempre vai levantar o homem de Deus. Deus sempre levanta amigos, Deus sempre levanta aquele que te estende a mão, Deus sempre levanta aquele que muitas vezes você nem sabe, mas que lá pela madrugada está, aleluia, orando e intercedendo pela tua vida, pela tua família, pela tua enfermidade. É por isso que você vence, é por isso que você tem muito testemunho para testemunhar na casa de Deus. Aleluia. A resposta de Deus para Davi foi imediata. Davi chorou, Davi clamou, mas Davi chegou no cume. E quando o crente chega no cume da oração, Deus tem resposta para nossas vidas. E quando a resposta de Deus chega na nossa vida, então Deus dá uma estratégia de guerra para mim e para você. Deus dá um plano de combate para mim e para você lutar contra o nosso inimigo. Quando o Sai chega na presença de Davi, Davi diz: olha, Sai, você vai descer lá na nação de Israel. Quem sabe o Sai pensou no seu coração e disse: não, rei, se eu descer lá em Israel, Absalão sabe que eu sou seu amigo pessoal e Absalão vai tirar a minha vida. Aleluia! Mas era um pedido do rei, era um pedido de Davi para o seu amigo pessoal. Quero te dizer, meu amigo, que quando nós temos amigo do rei, nós não tememos o mal, nós não tememos a morte, nós não tememos a calúnia, nós não tememos a perseguição. Sai, olha para Davi e diz: não, rei, se você está me mandando lá para Israel, ele diz que o Sai desce novamente o monte e vai lá para Israel. Ele diz que agora ele chega em Israel, o rei alto se proclamou Absalão e chega ali fazendo festa. Ele diz que agora Ahitofel chega para Absalão e diz: olha, rei, o certo mesmo seria eu e 20.000 soldados sairmos para o deserto. O certo seria, rei, eu e mais 20 homens irmos lá para o monte das oliveiras, aonde certamente que o rei está. E lá ele está abatido, e lá ele está fraco espiritualmente. Lá é o momento certo de nós chegar lá e matar somente o rei. Não precisamos derramar o sangue de mais ninguém. Nós pegando o rei e matando o rei, já não tem ninguém para nos incomodar. Meu Deus, quebrando o maléfico do diabo, para tirar a minha e a tua vida, quebrando o maléfico. Mas eu te digo essa noite, meu amado, quando o diabo, aleluia, traçou a sua estratégia de guerra para tirar a minha e a tua vida lá do inferno, Deus já tinha mandado. Olha o que significa o Sai, apressado. Quero te dizer nessa noite, amado, Deus
se apressa. Deus se apressa em livrar a tua vida. Deus se apressa em livrar a tua vida. Deus tem pressa, meu amado. E diz que quando Aitofel agora passava esse conselho maléfico para o rei Absalão, diz que entra Husai na presença de Absalão. Absalão levou um susto, meu amado. Absalão levou um susto quando viu aquele homem na sua presença. Ora, o que é isso, Husai? Cadê a tua benevolência para com seu amigo meu pai? Diz que Husai agora se prostra diante do rei Absalão e diz: não, Absalão, assim como eu fui fiel ao teu pai, serei fiel a ti também. Aquilo cortou o coração de Absalão. Você sabe por quê? Porque o inimigo gosta da soberba. Ele gosta de ser exaltado. Ele gosta de ser paparicado. É fácil, pastor, você saber quantos traidores. É fácil saber quantos lobos estão no nosso meio. Você sabe por quê, pastor? Porque a ovelha, tu bate nela, ela fica quietinha. O lobo, quando você pisa no pé, o lobo faz assim, ó. Husai chegou ali no lobo e passou a mão. Agora, Absalão gosta do conselho de Husai e manda chamar Husai. Husai, Aitofel me aconselhou que eu deveria sair à batalha e matar o rei neste momento. Husai disse para Absalão: não, Absalão, Aitofel é um grande conselheiro, mas nesse momento ele está errado. Tu sabe muito bem, Absalão, que os homens que andam com seu pai são gigantes valorosos de guerra. Você sabe muito bem, Absalão, que o teu pai de maneira nenhuma estará no meio do povo essa noite. O seu pai e seus valentes de guerra acharam uma toca para se esconder. Coitado de Davi, já não tem força nem nas próprias pernas mais. Ia ter nesse momento forças para achar uma toca para se defender. O fato é que Absalão ouve o conselho de Husai. Aleluia! Deus está agindo a teu favor, meu amado. Deus está agindo ao seu favor. O diabo não prevalece contra essa igreja, pastora. A pastora sabe do que eu estou falando, porque eu tinha a pastora, tivemos uma conversa longa. O diabo não prevalece contra a igreja. Aleluia! Diz que Husai diz ali, dá um novo conselho para Absalão. E quando ele dá um novo conselho, ele manda uma nova mensagem. Davi consegue, no momento difícil, colocar um espião dentro da tropa inimiga. Aleluia! Você sabe, meu amado, o que aconteceu com Aitofel? Diz a palavra de Deus que Aitofel voltou para sua casa e ali ele fez a mesma coisa que Judas Iscariotes fez. Se enforcou, perdeu a sua vida. Isso, meu amado, é o que acontece com os traidores dentro da casa do Senhor. Acabam se desviando, acabam morrendo espiritualmente. E quando não acabam morrendo, literalmente também. Um traidor já se foi. Um vaso do maligno do diabo já se foi. Se enforcou. Mas ainda falta uma lição. Diz a palavra de Deus que ali saíram ao encontro para pelejar contra Davi 20.000 valentes, 20.000 soldados de Israel. Mas Davi sabia cada luta, já sabia do embate. Você sabe o que Davi fez? Separou os 600 homens em 3 grupos de 200 e chamou as tropas de Israel para lutarem no bosque.
Diz que Absalão vai no mulão ligeiro, uma mula. Diz que quando Absalão passa por um arbusto, ele fica pendurado sobre o céu e a terra, ele é pendurado. Uns dizem que pelo pescoço, outros dizem que foi pelo cabelo, porque ele tinha uma vasta cabeleira. O fato é que o rei Davi clamou dizendo aos seus soldados: poupem a vida do meu filho Absalão. Mas lembra o que eu disse lá no começo? Ele tacou fogo na cevada de quem? Na cevada de quem que ele tacou fogo? Joabe. Comandante de quem? De Davi. E Joabe estava lá no pelejo. E quando Joabe chegou na presença de Absalão pendurado pelos cabelos, pelo pescoço ali, mais livre da palavra de Deus. Diz que Joabe mandou alguém matar Absalão. Diz que olharam para Joabe: não, você é o comandante, mas desse aí não vamos tocar, não. É filho do rei. Joabe olha bem para ele: hoje você não é ninguém. Hoje você não é filho do rei. Hoje você é simplesmente aquele homem que tacou fogo na minha cevada. E diz a palavra de Deus que Joabe nos faça 3 dados sobre o corpo de Absalão. É a lei da semeadura, irmão. É a lei da semeadura. O fato, meu amado, que a mensagem segue. O fato é que a mensagem segue e ela vai ser seu término, sabe quando? No capítulo 21, a mensagem vai dizer que Davi vai chorar a morte do seu filho. Davi vai chorar a morte do seu filho. A nação, diz que a nação, os 600 soldados valorosos de Davi, vão chegar na presença do rei, mais envergonhados do que tivessem perdido a guerra, pastor. Meu Deus, que coisa, meu amado. Eles chegaram, diz a Bíblia, na presença do rei Davi, mais envergonhados do que tivessem perdido a guerra, porque eles não conseguiram fazer aquilo que o rei havia pedido. Adianta, meu amado. Adianta muitas vezes nós ter uma vida equilibrada financeiramente. Adianta muitas vezes nós ter carro bom. Adianta muitas vezes nós estar testemunhando prosperidade, cura divina, se nós não conseguimos fazer aquilo que Jesus pede para nós. Nós não conseguimos trazer uma alma para dentro da igreja. Nós não conseguimos dar um testemunho ali fora da nossa vida cristã. O que? O fulano é crente, ele me deve 200 reais, já faz 50 anos não me paga. Ah, o fulano é crente, deve em 5 mercados. Ah, o fulano é crente, ah, passa no veiaco aquele irmão teu lá. E eles fazem questão de dizer quando é crente. Ah, fulano é crente, aquela. Meu Deus, meu Deus. Ganhamos vitórias e vitórias e fizemos igual o povo de Israel quando chegou na presença do rei, mais envergonhados do que tivesse perdido a guerra. E diz que Davi voltou para Israel e a prova, a luta continuou. E diz aqui: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua sanguinária casa, porque matou os gibeonitas. Tinha que ser feita justiça, meu amado. O rei Davi tinha perdido, meu amado, a visão. Quando Davi assumiu o trono no lugar de Saul, ele deveria fazer justiça. Os gibeonitas, meu amado, é lá do tempo dos juízes de Josué.
sabe o que os gibeonitas dizem para Davi? Não, Davi, nós não queremos dinheiro, nós não queremos prata, nós não queremos ouro, nada, nós só queremos justiça. Justiça, meu amado. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de graça, mas Deus é um Deus de justiça. Enquanto a justiça de Deus sobrevive sobre a terra para fazer justiça, então, meu amado, não se encontre em falha diante de Deus, porque diz a Bíblia Sagrada que Deus não tem um culpado por inocente. E Davi olha para aqueles homens gibeonitas e diz: o que então devo fazer? Eu quero, nós queremos 7 homens da casa de Saul para serem enforcados. E agora vem manda um ofício e manda os soldados. Vai lá na casa de Saul, pega o fulano, pega o ciclano, pega o fulano de tal, etc. É igual nós vemos na televisão, ó, os dirigentes da Petrobras saindo tudo com mãozinhas algebradas. Assim aconteceu. 7 enforcados. Daí sabe o que aconteceu? Daí Deus mandou